Som. Amém? Cumprimento, irmão, na paz do Senhor. Amém. Amém. Melhorou aí, Carol. Já tem folhinha de caderno. Amém? Dando uma continuidade ao ensino da palavra, hoje nós vamos falar sobre regeneração do Espírito Santo, né? Então, um assunto aí que é legal para nossas vidas, amém? Você pode ficar sentado mesmo, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. É o melhor texto que tem para falar de regeneração na Bíblia. João capítulo 3, o verso do 1 ao 15. Diz assim, todos encontraram? João capítulo 3, verso 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário-vos nascer de novo? O vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como creiais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida que está aqui nesse lugar, obrigado por cada vida, Senhor, que vai ouvir, aonde que essa palavra chegar aqui, chegar no som da minha voz, que possa haver uma transformação, uma mudança de vida, e que nós possamos adorar o teu nome em espírito e em verdade. Nessa noite fala conosco, Senhor, através do teu poder, através da tua palavra, e que caia por terra todo impedimento, todo cansaço, fadiga, presunção, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, todo o laço do maligno, sai agora em nome de Jesus. Nós viemos aqui para louvar e bendizer o teu santo nome para todos sempre. Amém. Amém. Quando a gente trata de regeneração na Bíblia, regeneração é o ato de trazer ao original, né? No corpo humano, o único órgão do homem que regenera é o fígado, né? Então, se você cortar um pedacinho do seu fígado e jogar fora, vai ficar um tempinho e vai nascer o fígado de novo lá, vai voltar para as suas células, vão reconstruir o fígado, né? Então, por isso que você vê algumas pessoas com um pouquinho de álcool e eles acabam perdendo parte do fígado. Por quê? Porque o álcool corrói as enzimas do fígado. Mas aí a pessoa para de beber e o fígado se restabelece de novo. É o único órgão do corpo humano que regenera e volta ao seu estado natural, né? Os outros órgãos eles são limpos, mas não voltam, eles não se regeneram, eles não crescem novamente, né? E quando a gente fala de
regeneração. Regeneração é um tema que, quando a gente lê na Bíblia, é diferente, né, de muitas coisas que a gente imagina que é. Quando a gente lê regeneração, a gente lê novo nascimento, a gente lê nova vida, aí a gente lê nova história, a gente lê novo homem, a gente lê novas atitudes e novas ações. Isso é regeneração. Pronto, já expliquei para você o que é regeneração, de uma maneira bem sucinta. Mas quando a gente lê esse texto de João, a gente começa a entender uma coisa, que o nascer de novo é algo que acontece na nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala que regeneração, né, se você estudar um pouco, você vai entender que regeneração é diferente de santificação. Regeneração é algo instantâneo, irmãos. Aceitou Jesus, você é regenerado. Pum, regenerou. Você nasceu de novo. Aí você batiza, se batiza, faz todo o processo, né? Aceita Jesus, se batiza e tal. E aí, a santificação é um processo diário. A regeneração não. Você levantou a mão para o Senhor, aceitou Jesus, automaticamente você foi regenerado à condição de poder buscar a Deus e de ter o Espírito Santo de Deus. Levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo está dizendo: olha, eu aqui, tem lugar? E ele vai entrar, vai fazer morada. Ao princípio que a santificação, ela é um processo gradual, que você vai tirando pequenas manchas do seu corpo ao passar ao longo dos anos, né? Eu tinha uma amiga que, né, não sei se é infelizmente, né, agora ela está no céu, e ela tinha uma conotação muito boa, né? Vou até citar ela aqui agora. Ela contava a história que ela ia pregar para as pessoas, né? Quando ela falava de regeneração, ela falava de uma coisa interessante. Ela falava: você, quando vem para o Evangelho, é como uma roupa suja. E aí ela começava a conversar. Se você pega a roupa suja, cheia de mancha, o que o mundo faz com ela? Joga no cloro. Não é isso? Tá, joga no cloro. O que acontece com a roupa? Não serve para mais nada. Ela apodrece, ela não serve para mais nada. Quando você vem para o Evangelho, você é essa roupa suja. Só que Jesus tem uma maneira diferente de limpar as suas manchas. Ele vai lá, tira uma mancha hoje, vai lá, tira outra mancha amanhã, e vai tirando, até você chegar à condição de varão perfeito, de pessoa perfeita, apta para entrar no reino do céu. Isso é a santificação gradual. Todos os dias o Senhor vai lá e tira uma manchinha de pecado que nós temos. Não vem falar que você não tem, porque você tem, porque eu tenho, porque todo mundo tem, né? Não, tem jeito dessas coisas, porque senão a Bíblia não dizia que não há homem que não peque. Então a gente começa a trazer por aí, e a regeneração é isso, ela vai começar a trazer para você algo que você perdeu, né? Quando Jesus diz para o texto de Nicodemos aqui, ele diz: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Por que Jesus citou nascer da água, irmão? Quando você está lendo a Bíblia, de vez em quando é bom a gente parar e perguntar: por que Jesus falou isso? Porque se você abrir sua Bíblia lá em Ezequiel 36, né, no verso 26, Ezequiel 36, deixa eu achar aqui, irmão, o verso 26. Chega. Olha o que o profeta Ezequiel fala para o povo que está na Babilônia: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aí nós abrimos lá em Jeremias,
capítulo 31, né? E o verso 33, que diz assim, né? Todo mundo encontrou aí? Se não encontrou, aí você dá uma notada aí na sua agenda mágica aí. Chegar em casa, você dá uma lida. Versículo 31. Lembrando que Jeremias era contemporâneo de Ezequiel. Então, Jeremias diz no versículo capítulo 31, verso 33, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, regeneração só vem da parte de Deus. Não vem de pai, não vem de mãe, não vem de irmão, não vem de pastor, não vem de governo, não vem, né? Regeneração só vem de Deus. Por quê? Porque Deus necessariamente, a regeneração, ela precisa trocar o coração do ser humano. E não é fazer uma ponte safena, é trocar ele, tirar aquele coração de pedra, que era o meu e o seu, e colocar um coração de carne, sensível. O que isso significa? Que o meu coração, ele tem que ser isso. Porque tem um provérbio, eu acho que é no livro de Provérbios, que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Por isso que a regeneração, ela parte, que nós vamos, a partir do momento que Deus entra na minha vida, Ele começa a me regenerar, eu estou regenerado, eu começo a absorver a palavra de Deus. Por isso que você vai encontrar muitas pessoas dentro da casa do Senhor que não ouvem a palavra de Deus, não escutam ela de jeito nenhum, porque ela não entra no seu coração. Ela está sempre fazendo exatamente o contrário daquilo tudo que está sendo pregado. Por quê? Porque essa pessoa ainda não foi regenerada. E o que se faz com essa pessoa? Ora, tem muito o que fazer, irmãos, porque isso vem de Deus. Trocar o coração da pessoa vem de Deus. Tirar o coração de pedra vem de Deus. A gente não faz isso, a gente prega. Agora, mudar o coração de um homem, só Deus pode fazer. As pessoas podem nos enganar, pode fazer, mas mudar as atitudes, só Deus. No livro de Deuteronômio, quando a gente fala de regeneração, livro de Deuteronômio, capítulo 30, o verso 6, vamos ler alguns versículos que daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento. Eu queria que você entendesse, eu estou lendo o Velho Testamento para que você entenda que regeneração está lá desde Gênesis, né? Não é uma coisa que apareceu lá em João, que João falou para... Não, ela já existia, né? Deuteronômio capítulo 30, o verso 6, diz assim: e o Senhor teu Deus deixa eu ver aqui, irmãos, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Quem é que faz a circuncisão no coração? O Senhor. A gente fica muito bravo de vez em quando, irmãos, que tem uns irmãos que a gente quer dar uns tapas neles. É verdade, né? Eu até brinquei um dia desse: se eu der paciência, se eu der força, eu vou dar um monte de murro em alguém, né? Então, só paciência já está bom, porque às vezes quando você tem uns irmãos, dá vontade de você catar eles e dar uma surra de vara, 39 menos 40 menos 1, porque para ver se a pessoa desperta, acorda, mas não adianta, porque isso vem de Deus. Essa circuncisão, essa cicatriz que Deus faz no coração para que a palavra de Deus possa entrar, eu não posso fazer, você não pode fazer, é só Deus. Então aqui nós temos aqui a primeira dessas situações aqui, trazendo a necessidade da regeneração, e já põe logo na sua cabeça: a regeneração só vem de Deus. Acabou. Existe homem bom, irmão? Não. As pessoas pensam: nossa, aquele rapaz é tão gente boa, né?
rapaz, gente boa, voando. Sem regeneração de Deus, todo mundo está em Efésios capítulo 2, verso 8. Todos. Destituído da graça, sem a regeneração. Não tem um homem mais ou menos bom. Nicodemos era um homem bom. Nicodemos era um homem sábio, era um homem instruído. Mas isso não quer dizer que ele era regenerado. Regenerado é aquele que observa a lei do Senhor. Regenerado é aquele que curte os mandamentos do Senhor. Por que tem gente que odeia a palavra de Deus? Porque ele não consegue ouvir, porque não é regenerado até este momento, né? João vai tratar muito desse assunto, né? Nascido do sangue, né? A regeneração ela tem algumas coisas interessantes, né? Nós vamos tratar alguns fatos aqui. A regeneração ela tem que manifestar na vida da pessoa. João capítulo 2, verso 26. 1 João capítulo 2, verso 26. 1 João 2, 26. Você pode deixar sua Bíblia aberta em 1 João, aí, nós vamos ver bastante essa carta. 1 João 2, 26. Que diz exatamente assim: estas coisas eu escrevi assim. Opa, anotei errado aqui, irmãos. Anotei errado. Vou achar aqui o texto aqui. É tanto 1 João. Só um minuto, irmãos. Me perdoem aqui que eu vou voltar aqui ao meu status normal aqui. Oi? 26. Deixa eu ver aqui. Isso, não é 26, não é 26. Desculpa aí. Aquele que está na luz, aquele que diz estar na luz, desculpa, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, quando a gente fala de regeneração, se Deus entrou na vida da pessoa, a pessoa tem que andar como Jesus andou. Nós andamos? Não. Porque nós ainda não temos plena santificação. Mas nós temos que tentar andar o máximo possível dentro do que Jesus falou. Então, quando João trata deste assunto, quem nasce, quem é regenerado, a regeneração, você não vê ela. Assim como ele falou lá no versículo 8 que nós lemos do Evangelho de João, ele diz: o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Você não vê a regeneração de Deus quando você levanta a mão. Você não vê isso. Você vai ver o quê? Você vai ver a ação da regeneração na vida da pessoa. Você não sabe de onde ela veio. Vem de Deus. Mas você sabe para onde ela vai? Não sabe. Porque assim como o vento, você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Então, quando a gente fala de regeneração, a regeneração ela vai se manifestar nas atitudes que as pessoas têm diante de Deus e diante da igreja. Então nós vamos começar a tratar a igreja. Quando a gente é regenerado, a gente começa a andar como Jesus andou. Nós começamos a sentir o que Jesus sentiu. Por que isso? Porque se nós temos a plena comunhão com Ele, nós temos que entender que temos que ser igual a Ele. Não é isso que Paulo fala? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmão, quem é que tem coragem de falar de ser meus imitadores aqui? Porque Paulo era regenerado. Depois que ele caiu do cavalo, como diz a história, lá no caminho de Damasco, ele falou: opa, a minha vida mudou. A partir de agora, eu vou andar como Cristo andou. E ele tinha essa autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode fazer o que eu faço que você vai estar bem, né? Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso, né? Então, e quais são as coisas que a pessoa que é regenerada começa a ter? A primeira coisa que ela regenerado tem
A primeira situação é: não vive em pecado. Uma coisa, irmãos, é viver em pecado, outra coisa é pecar esporadicamente. Tem gente que vive na prática do mesmo pecado diariamente, continuamente. Isso se chama-se iniquidade. A prática do mesmo pecado constantemente. Então, quem recebeu a regeneração de Deus não suporta o pecado. Não é o pecado dos outros, é o seu. Porque nós não gostamos muito do pecado dos outros, né, irmão? Nossa, aquele irmão peca pra caramba, credo, detesta aquele pecado. Mas quando a gente é regenerado, a gente peca. Quando a gente peca, vem uma vozinha lá no fundo e fala: você pisou. Aí você olha para trás e fala: pisei. Não gostei não. Essa é a consciência da pessoa que é regenerada em Cristo. Ela tem consciência dos seus erros e das suas falhas. Ela não peca. Eu não vou pecar nunca mais. Não, não é isso. Eu estou falando para você que você não gosta do pecado. Porque é uma grande diferença entre você pecar e pecar porque gosta. Tem gente que peca porque gosta. Você fala 1001 vezes para a pessoa e a pessoa continua praticando. E ela não vai mudar. Por quê? Porque essa pessoa ainda não foi regenerada. Isso é triste, é? Porque a pessoa pode falar em mistério, pode falar em língua, pode profetizar, pode pregar, pode ensinar, pode cantar, pode fazer o que ela quiser na casa do Senhor. Mas se ela ainda tem a prática e o gosto pelo pecado, não foi regenerada. É que nem aquela história dos velhos, não é, dos velhos rudimentos, né, dos irmãos, né? Você está conversando com os irmãos aí de vez em quando, você escuta alguns, né? Pouca gente me conhece, irmãos, mas eu conheço muita gente. Tipo, pouca gente sabe quem eu sou, mas eu conheço muita gente. E aí você está conversando com o rapaz, ele falou: rapaz, nesse calor a gente já aceitou Jesus, mas quando abre aquele barulho da tampinha da cerveja, mano, a minha boca chega a travar. Aí eu pensei: é bom começar a orar. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem um desejo incontrolável, né, por uma coisa que não vai fazer bem para ele, né? Ainda lembra lá do alho e do pepino do Egito, né? Então, e são pessoas que estão na casa do Senhor há anos, são até obreiros na casa do Senhor, e eles se pegam, você se pega conversando com as pessoas e eles falando esse tipo de situação. Mas você fala: nossa, é assim? É desse jeito. Porque o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, verso 9. Espero que dessa vez eu esteja certo, né? Porque senão só pode ter anotado tudo errado hoje. Aí eu vou ter que... Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não sou eu que estou falando, tá, irmão? Às vezes a gente fica conversando, não, mas é você que está com essa ideia. Não sou eu, é a Bíblia. Um dia eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele, aí nessa conversa eu falei: não espere que esse mundo vai melhorar, esse mundo vai piorar. Cara, vira essa boca para lá, mano, fala coisa boa. Eu falei: eu estou falando só o que a Bíblia diz, o mundo vai de mal a pior. Vou fazer o quê? Eu queria que isso não se cumprisse, mas vai se cumprir, porque as outras boas também que se cumprem. Então, não tem, né? Então, a prática do pecado, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Está lá escrito em Isaías: o pecado, um grande abismo, o pecado cria um grande abismo entre mim e vós. Se esse abismo não se fechar, não houver uma circuncisão no coração, nós vivemos afastados de Deus o nosso tempo que nós vivemos aqui nessa terra. Inclusive, se nós estivermos dentro da igreja, é perigoso nós vivermos afastados de Deus dentro da casa de Deus. Porque se as nossas atitudes não forem de pessoas regeneradas, daqueles que vivem em Cristo, alguma coisa está errada. Eu estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela: eu nunca vi um tempo tão esquisito como estamos vivendo hoje. Eu nunca vi tanta gente gostar de crente como agora. Nunca. E a Bíblia diz o contrário: o mundo vos
odiará. Se está nos amando, alguma coisa está errada, não pode fazer um conserto que alguma coisa está errada, porque não é para nos amar. O mundo vai nos odiar porque nós vamos contra tudo aquilo que o mundo prega. Se não, o mundo não está nos odiando, alguma coisa está bem errada, né? Hoje em dia virou até moda, cantor aí que canta para Jesus, depois canta com o cara do mundo, canta com o do mundo, depois canta para Jesus, depois canta para os dois, canta para o mundo, depois não sabe se canta para o mundo, se canta para a igreja, depois não canta nem para a igreja, e vira aquele inferno. Essas pessoas não foram regeneradas, ponto, que acabou. A casa, a gente não tem comunhão. Luz não tem comunhão com trevas, irmãos, não tem. Ponto, acabou. Regeneração, precisa de regeneração. A regeneração nos torna perfeitos. 1 João capítulo 1:8. Deixa eu ver aqui. 1 João. João 1:8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Não há nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, quando eu sou regenerado, eu sei que eu preciso de algo sobrenatural na minha vida, e isso me traz a perfeição. O que é a perfeição? Reconhecer que eu tenho erros, que eu tenho falhas, porque o que nós encontramos por aí é os super crentes. Eu enfrento o mundo, bato de frente, faço isso, intimo Deus a fazer o que eu quero, profetizo, se não acontecer eu brigo com Deus. Não, irmãos, aqui o autor está falando assim, nós somos perfeitos quando nós reconhecemos as nossas falhas e limitações. Eu sou limitado, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque senão eu vou para o buraco. Me ajuda. Mas o irmão sabe muito, estudou muito, fez isso, fez aquilo. Espírito Santo, me ajuda, porque senão eu escorrego. Que nem a Carol ministrou aqui. Faça que nem Moisés. Senhor, me mata logo, eu sei para onde eu vou. Se eu continuar no meio desse povo, vou socar a mão, espadar o outro, fuzilar o outro. Então o Senhor me leva. Por quê? Porque eu já não estou aguentando, eu estou no meu limite. Então quando você reconhece esse limite, você começa a ter a perfeição de Deus. Porque Deus se agrada e fala, essa pessoa entendeu que ele não é nada sem a minha presença, né? Os sintomas de uma pessoa regenerada, né? Vamos lá, aqui. Como é que você sabe que a pessoa foi regenerada? 1 João capítulo 4, verso 7. Esse aqui, irmãos, nós estávamos comentando hoje aqui, né? A Bíblia diz lá no Velho Testamento que assim, tinha 10 leis para você obedecer, né? Jesus supriu para 2, nós não estamos conseguindo suprir as 2. Aqui diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa regenerada é amar os próximos. Irmão, eu vou te falar, amar é fácil, o próximo que é o problema. Amar é fácil, o próximo. O meu problema que eu tenho é o meu próximo. Se eu não tivesse o meu próximo, eu amava facilmente. Povo, né? De vez em quando dá vontade, né, de falar cavalo de faraó, e aí por aí vai, né? Uns xingamentos bíblicos. Mas por quê? Mas se você é regenerado, a primeira coisa que você é regenerada, você tem o amor. Você conhece a pessoa que ela é regenerada, o primeiro sintoma dela é que ela ama uns aos outros. Ama uns aos outros, dentro da igreja. Esse é o fato, irmãos. Nós temos que amar uns aos outros, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, cada um com o seu jeito, um chato, o outro mais chato ainda, mas nós temos que amar uns aos outros, porque Cristo nos amou. Esse é o problema. Aquele que é nascido de Deus, né? E qualquer que ama é nascido de Deus. O problema não é ser nascido de Deus, irmãos. O problema está no final do versículo.
é conhecer a Deus. Porque tem muita gente que tem pai e não conhece o pai. Poxa, desculpa, eu peguei um rapaz novo para trabalhar comigo, ele é de um ministério. Perguntei o nome do pastor dele, ele não soube me responder. Esse tá bom. Tá bom. Tá caminhando bem, mano. A não ser que o cara tenha um nome daqueles bem estranhos, né? Tipo Arnold Schwarzenegger, né? Tipo, ele não sabe falar, então ele fala, não sei o nome não. Mas, caso contrário, eu acho que o negócio tá roubado, né? Tipo assim. Então, conhecer a Deus. Quem é regenerado conhece a Deus. E o conhecer a Deus se manifesta no amar uns aos outros. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Não estou aqui pregando a facilidade de Deus, não. Eu estou aqui pregando o que Deus manda. Se eu não amar o meu próximo, se eu não desejar o bem para o meu próximo, a regeneração de Cristo não está em mim. Ponto, e acabou. Eu não posso ficar brigando com isso, né? O segundo sintoma de uma pessoa que é regenerada, ela tem fé. Repara que tudo isso vem de Deus, tá? 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Não, desculpa, não é 1 Coríntios, 1 João capítulo 5, versos 4. Minha letra é tão ruim que nem eu estou enxergando, mas meu Deus do céu. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória do que o vence o mundo, é a nossa fé. Então, a segunda característica do homem regenerado por Deus, ele tem fé que ele vai vencer o mundo. Porque Jesus disse: não temais, eu venci o mundo, vós também vencereis. Isso é promessa do Senhor. Então, se você tem a fé, vence o mundo. Porque se a gente for olhar pela ótica humana que nós estamos vivendo, irmãos, nós desistimos de tudo, pegamos nosso boné e vamos para casa. É simples o fato, né? A gente não cuida da casa, não cuida da família, não cuida dos filhos, não cuida de nada. Deixa para lá, deixa esse mundo, o mundo que se exploda, né? Eu vou fazer um bunker subterrâneo e vou morar lá. Vou para as montanhas, né? Como se não tivesse problema nas montanhas. Lembre-se do caso de Ló. Problema na montanha também. O problema só é resolvido quando nós temos fé em Deus, para saber que Ele pode nos ajudar e pode mudar a nossa história, nos tornar um homem e uma mulher mais próximos dele, né? 1 João capítulo 5, verso 18 é a terceira característica do cara que é regenerado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas do que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Aqui tem duas coisas interessantes, irmão. Primeiro, o regenerado, ele odeia o pecado. Mas a parte boa disso é que o maligno não o toca. Quando você não pisa na bola, o diabo não acha brecha na tua vida. É simples o processo. Eu estou lá, mas eu pisei na bola lá, o diabo faz um escarcel. Por quê? Porque em algum lugar você teve uma falha, algo que não era legal, e o que aconteceu? O maligno começou a tocar. Aí você fala: pastor Biduzão, e Jó? Tem sempre um, né? E Jó? Jó era justo, Jó era isso, Jó era aquilo, Jó era aquilo outro, Jó era aquilo outro, Jó era tudo isso, irmão. Mas só tinha uma coisa: o único homem na Bíblia que Deus dá testemunha é de Jó. É o contrário. Não foi Jó que testemunhou de Deus: ó, o Senhor me deu uma casa nova, ó, o Senhor curou-me da lepra, ó, o Senhor não. Deus falou para o maligno: tá vendo lá o Jó lá? Servo bom e fiel. Satanás falou: quê? Você falando bem do homem? Falou: não, Jó, servo bom e fiel lá. Pode ir lá, pode fuçar na vida dele, meu filho. Faça o que você quiser, galera. Só não pode tirar a vida dele. Irmão, será que Deus dá testemunho de nós perante o inimigo? Nem precisa responder, né? Tipo, se o inimigo chegar diante de Deus, olha lá o Afonso lá, sabe aquele que prega lá de vez em quando, nas terça-feira?
Ó, aí Deus falou: ó, Afonso, ó, gente boa, gente finíssima, manja tudo, gente boa, ó, tá na lista de ir pro céu, na lista VIP ainda. Ou será que Deus fala: precisa melhorar? Alguma coisinha está errada nele, né? Então, será que Deus dá testemunho? Então, a terceira coisa, aversão ao pecado. Mais importante, se você tem aversão ao pecado, você é guardado por Deus. Porque o que é de Deus não peca, porque Deus o guarda. Né? Paulo também trata dessa condição de regenerado, né? Efésios 2, né? Efésios 2, Salônica, Efésios 2, o verso 5 a 8. Olha o estado que está um homem que não é regenerado, irmãos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, algumas traduções é pecados, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo começa aqui a trazer um novo homem. Por isso que ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se não for meu engano: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eu só sigo para frente. Irmãos, regenerado não olha para trás. O cara que Jesus tocou na vida dele não olha para trás. Por quê? O que tem para trás? Nada. Para trás só tem o testemunho que Deus fez algo na tua vida hoje, daqui para frente você não vai fazer mais. Nós cristãos, nós vivemos, como dizem Hebreus, nós vivemos o hoje, o agora. Nós não vivemos o amanhã. Nós esperamos, nós temos a esperança do amanhã, de ir para a glória, ou então ser arrebatados, de um jeito ou de outro chegar no céu. Mas a nossa vivência hoje, o que nós vivemos é hoje, agora, é este momento. Ninguém sabe se amanhã vai acordar vivo. Ninguém sabe se vai deitar e vai acordar. Então por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de já. É um Deus de agora. Então a gente não, né? Coisas velhas ficaram para trás, passou, né? Todo regenerado é uma nova criatura em Cristo, como eu falei, 2 Coríntios capítulo 5, acho que verso 17. Mudou a vida, nova vida. E aí, a outra situação é a natureza da regeneração do homem, né? A natureza da regeneração do homem é João capítulo 3. De onde vem? Ela vem de Deus. Para onde ela vai? Depois que você foi regenerado? Não sei, eu não sei, a Bíblia não dá esse exemplo para onde ela vai. Eu sei que ela vem em nós, nos regenera, nós começamos a mudar de vida, aceitar Jesus, a caminhar com Ele, mas para onde ela vai? Não faço a menor ideia. Vai para outra pessoa? Não sei, né? Porque assim como o vento, a gente não sabe, a gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, né? A regeneração, ela é instantânea, né? Efésios capítulo 2, verso 5, nós lemos: ora, vós estáis mortos, né? Isso diz aqui: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja que o verbo aqui está dizendo aqui, estando no passado, estando, não estamos mais. Nós andávamos mortos. Uma vez eu falei isso com um rapaz, ele queria me bater. Eu falei: rapaz, você vem querer me dar bronca, tu anda morto no pecado aí, rapaz. Você vai achar que tu é melhor que eu, tu anda no pecado, vive uma vida miserável e quer me dar salvada? Vai se lascar, vai ler a Bíblia. Ele ficou bravo comigo. Não sei por que as pessoas ficam bravas. Deve ser a minha cara alegre, né? Então, as pessoas trazem essa situação de
A regeneração, Paulo fala assim, ela vem, pá, aconteceu, vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos. A regeneração entrou na tua vida, você não tem mais problema. Agora, a constância em andar com Cristo é outra história. Por isso que às vezes a gente fala, aquele ladrão na cruz, irmãos, ele foi regenerado ou não? Pergunta bem esperta, né? Ele foi regenerado ou não? Acho que foi. Foi, não foi? Se arrependeu. O que ele fala para Jesus? Ele dá uma ensaboada no ladrão que está do lado, fala para o ladrão, mano, se orienta, você é do PCC, está tudo lascado igual eu, vai para o vinagre, nós vamos porque nós somos tranqueira mesmo, não precisa, nós merecemos esse castigo aqui, mas esse você está zoando, esse não merecia não, cara, esse é bom, esse é santo, esse é limpo, esse é puro, é maravilhoso. E aí ele pega, depois que ele dá a descascada no ladrão do lado, ele fala para Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem foi regenerado. Ele entendeu a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo tocou nele e falou, lembra-te de mim no paraíso, ele estava falando assim, Senhor, se tiver uma boquinha lá, estou dentro. Qual era a solução daqueles homens, irmãos? A gente para perguntar, às vezes a gente brinca assim, fala, nós seres humanos, às vezes nós estamos numa condição tão miserável, que nós somos igual aqueles 3 leprosos da muralha de Jerusalém, de Samaria. Se eu ficar aqui, eu morro de fome. Se eu for para os arraial do Assírio, eles nos matam. O que eu vou fazer? Vamos lá, pelo menos a gente morre tentando. Então tem muita gente dentro da casa do Senhor, né, que está como aquele ladrão na cruz, não que se arrependeu, o outro. Meu, o que é que faltava? O que aquele cara ia ganhar falando aquilo para Jesus? Qual era o benefício dele? Gente, você está numa condição daquela, você vai perder a sua vida. Há uma esperança de você ter uma vida melhor com Deus. Por que você não aceita o Evangelho de Cristo e se regenera e aceita e muda de vida? Mas eu vou morrer, mas vai morrer, mas vai ter uma vida melhor lá atrás, lá na frente, vai para o céu, né? É a brincadeira do faz de conta. Um dia desse eu estava lá na minha empresa, faz um tempo já estava trabalhando, aí eu estava conversando com um rapaz, eu falei, cara, ele falou, você é crente? Eu falei, dizem por aí. Ele falou, cara, estava conversando, eu falei para ele, aí eu não sei do que ele está falando, eu falei para ele, sabe o que faz, cara? Eu faço uma brincadeira do faz de conta. Vamos brincar de faz de conta? Eu gosto dessas brincadeiras de criança. Faz de conta que o Evangelho não serve para nada. Que essa Bíblia que nós pregamos aqui, que nós lemos, meditamos nela, não tem utilidade nenhuma. Faça de conta. Então o que a Bíblia manda que eu faça? O que a sociedade diz que eu tenho que ser? Um homem honesto. A lei diz para mim ser honesto, não é isso? A lei diz que eu posso ter uma mulher só, não é isso? A lei diz. Então, a Bíblia diz que eu tenho que comer, me alimentar, respeitar o próximo, ter uma vida aqui íntegra diante dos homens, ter uma vida normal aqui, que viva a minha vida sem atrasar o lado de ninguém, sem mexer com a vida de ninguém. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não importune o teu próximo. O que você não quer para você, não faça para o próximo. Então a vida fala, a Bíblia, a sociedade diz que eu posso ter uma mulher só. Se eu tiver 2, eu vou ter problema. Porque uma hora mais cedo ou mais tarde vai cair a casa, vai ter pensão, vai ter divórcio, vai ter advogado, não vai prestar. Se eu for desonesto com você, eu posso apanhar, posso morrer, posso ser preso. Então, vamos imaginar que eu vivo essa vida aqui e eu morra e chego lá no céu, não tem céu coisa nenhuma. O que eu perdi?
tive uma vida feliz, tive uma esposa maravilhosa, tive casa, tive carro, tive trabalho, tive estudo, tive saúde, tive paz. Perdi alguma coisa, irmão? Não. Agora inverte o processo. Se eu vivo uma vida aqui toda desregrada, e eu chegar lá no céu, e chegar e tiver o céu, o que eu perdi? Eu perdi a minha vida aqui, e perdi a minha vida lá. Aí um dia desse ele me encontrou e falou, Afonso, agora eu estou só vivendo na filosofia sua, faz de conta. Eu falei, olha, funcionou. Por quê? Porque você pode viver uma vida maravilhosa aqui e chegar no céu e chegar lá e não ter nada. Pode, não pode, nós sabemos que não pode, que existe. Mas suponhamos, imaginamos que não tenha. O que eu perdi? Não perdi nada, eu ganhei. Tive uma vida feliz com a minha esposa, com meus filhos, uma vida perfeita aqui. Perfeita eu não diria, mas uma vida agradável. E agora, se eu tiver uma vida toda destruída aqui, eu perco a minha vida aqui, mas eu chego lá e ainda dou de cara com Jesus falando. Garagem. Então não é muito esperto, né? Esse ladrão da cruz, ele estava lá naquela condição, o que ele ia perder? Ele já estava pendurado, ia morrer. E tem muitos cristãos, muitas pessoas assim, mano, o que você tem a perder? Não tem nada, você já chegou no fundo do poço, já está no limite, já alcançou os mais baixos níveis, daí é para a morte. E as pessoas continuam rejeitando a Cristo. E as pessoas querem que Cristo faça aquilo que lhe agrada, né? Porque o ladrão falou, tira nós, sai daí, tira eu também. Eu quero é viver minha vida, eu quero viver vida louca. Porque eu sou do crime. E aí, morreu. Jesus morreu. O outro ladrão morreu. Jesus ressuscitou e o outro ladrão está no céu. E esse? Não quero nem saber onde ele está. Eu vou logo avisando. Né? Então, a regeneração ela vem na forma espontânea, instantânea. A gente não vê, mas a gente vai ver os frutos dessa regeneração com o passar do tempo. Ela veio aqui na minha vida, né? Tipo assim, você conhece aquela pessoa que aceitou Jesus quando era criança, tinha lá 7 anos de idade, 10 anos, 11 anos, e aí esqueceu. Aí passa um tempo, fica já adolescente, jovem e tal, aí ele aceita Jesus. E aí ele começa a mudar de vida, ser até uma vida transformada pelo amor de Cristo. Aí você vai lembrar, falar, mas sei lá, tantos anos atrás eu entrei numa igreja e aceitei Jesus. E aquilo lá foi um start. E aí, agora eu vim, me reconciliei com Cristo, né? O cara nem se lembrava que aceitou Jesus naquela época. Ele vai, aceita Jesus de novo e a vida dele começa a mudar. E ele começa a trazer os frutos do arrependimento. Um homem regenerado, irmãos, ele tem fruto. E o fruto permanece. Toda pessoa regenerada dá fruto. E o fruto é bom. Você não vai ver crente que não é regenerado que não dê fruto. Aí você fala, ai meu Deus, eu estou pego então, porque eu não faço nada na obra. Eu não falei disso. Fruto, irmãos, é elementos que as pessoas veem em você que você é um servo de Deus. Não é que você prega. Pregar não é fruto, pregar é dom. Profetizar é dom. Agora, qualidades de cristão é fruto. Aquele não mente, aquele não fala mal, aquele não bebe, aquele não fuma, aquele não é destruidor. Isso é o fruto, né? A regeneração, irmãos, para nós encerrarmos, ela não é algo natural, na carne do homem, não é externo. A regeneração, ela começa na essência da natureza humana. O que é a essência da natureza humana, irmãos? Sopro de vida. Então, quando eu falo a essência da natureza humana é o sopro de vida. A regeneração ela vai agir
Por quê? Porque é lá que Deus tem comunhão. É porque é lá que Deus entende o que você fala. Porque Deus é Espírito, importa que nós adoramos em Espírito e em verdade. Então essa regeneração, ela atinge a sua essência. Ela não atinge só o psicológico. Ela atinge o psicológico, atinge o intelecto e atinge as emoções. Se você vê alguém que tem uma vida que, de repente, em qualquer situação, o seu intelecto não anda muito bem, as suas vontades são exatamente por caminhos contrários, e as suas emoções são uma bomba atômica, parece uma granada que é só tirar o pininho e já explode, alguma coisa está precisando mudar. Por quê? Nova vida. A essência do ser humano, a regeneração, ela começa na essência, porque a essência do ser humano é o Espírito que soprou, o sopro de vida que veio de Deus. Por isso que, quando nós falamos de regeneração, o profeta fala, né? Eu vos lavarei com água, para que fiques purificado. Por isso que Jesus fala, né? O Ezequiel usa esse termo. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que ser purificado. Por quê? Porque para ter comunhão com Deus, nós temos que andar em Espírito. Não tem jeito. Carne, meu irmão, só serve para churrasco. Só. E não adianta andar no bife. A gente no bife engana algumas pessoas, mas Deus não. Então Deus, ele quer regenerar as pessoas completo. Intelecto, vontade. A minha vontade agora é servir a Deus. Eu tenho até vontade de fazer outras coisas, mas eu sobreponho a minha vontade sobre a vontade de Deus. As minhas emoções agora, ela pertence a Deus. Eu estou com vontade de chorar, mas não vou chorar porque eu sou de Deus. Falando aqui uma coisa bem boba assim, né? As minhas emoções estão debaixo da vontade de Deus. Eu não ajo por emoção, porque é fácil, irmãos, agir por emoção. O difícil é corrigir. Porque agir por emoção, a gente age quando a gente... O pastor Paulo falou aqui do diplomata, né? Quando assinou o diplomata, meu amigo, a emoção falou mais alto, pneu rebaixado, lindão. Eu lembro dele. A gente brigava para entrar no diplomata para limpar, mano. Eu era trabalhando no lava-lava. Era a molecada brigava para entrar no diplomata, só porque ele era digital. Eles ficavam ligando a chave só para ficar tudo bonitinho, colorido, né? Viva a vida, né? Mas agiu pela emoção. E quando a gente tem as nossas emoções controladas, né? Para nós encerrarmos, existe uma história. Eu não sei se vocês viram a história de um holocausto judeu, que ele teve a família dele, ele e um amigo dele foi para os campos de Auschwitz. E ele acho que ele tem 95 anos, ele estava extremamente lúcido e tal. E aí ele conta uma história. Por isso que a gente fala que as nossas emoções têm que estar bem. Diz que uma judia estava indo com seu filho para o campo de concentração. E vocês sabem que tinha judeus que trabalhavam com os alemães, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tinha judeus que trabalhavam com os alemães. Tinha uma vida lá, né? E essa mulher estava indo com seu filho. E tinha uma mulher judia que fazia parte da triagem. Pegou essa criança e jogou essa criança na parede. Jogou, literalmente, mas não jogou. Jogou jogando, né? Essa criança morreu. Aos seus olhos, aos meus olhos, isso foi a coisa mais absurda que se pode fazer por alguém, não é isso? Era um fato, irmãos. Nós analisamos pelo que nós estamos vendo. E aí aquele judeu falou: sabe por que você achou isso horrível, né? Sabe por que ela fez isso? Para salvar a vida da mãe. Porque se ela fosse para lá, morreria ela e o filho. E o filho não teria a menor chance de sobreviver naquele lugar. Mas a mãe tinha uma pequena chance. Então ela pegou o filho, tirou o filho da mãe para que a mãe tivesse a oportunidade de viver mais alguns dias. Isso é emoção controlada. Dá para cá? Se não dá, fazer que não pede para sair. Não, sai não, fica aí na presença de Deus, pede força.
Fala, Senhor, me ajuda, né? As nossas emoções têm que ser controladas, irmãos, para não cometermos nenhuma insanidade, amém? Vamos colocar de pé, vamos embora, nossos lares. Semana que vem nós estaremos aí, mais um dia, só tem mais duas terças-feiras deste assunto. Nós vamos estar falando preparando mais alguns temas para nós, amém? Sábado nós teremos culto às 19h30, domingo às 19 horas. Estão todos convidados em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Pai, que o Senhor nunca falte, Senhor, a unção sobre a nossa cabeça, o óleo precioso e a regeneração, Senhor, e o fruto dessa regeneração. Que o meu testemunho seja como o testemunho de Cristo, que as minhas ações sejam como as ações de Cristo, que a ação da igreja seja como a ação de Cristo, Pai. Que nós possamos ter o nosso referencial em Cristo, Pai, aquele que vive e reina para todo sempre. Controla, Senhor, o nosso ser, ó Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça. Nos leva, Senhor, ao caminho reto, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, e nós possamos crescer em graça e em conhecimento, e que o teu Espírito Santo nos converta, nos convença, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito errado, e que a tua glória e o teu poder seja ministrado, Senhor, segundo a tua unção sobre a vida de cada um. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mundo, Senhor, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca, e é nessa promessa que nós vamos para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creiam, digam amém. Deus abençoe a vida de todos.